Hoje falaremos do gatão Rob Gucci, que teve o seu retorno triunfal às batalhas em Egghead, enfrentando Luffy e Zoro. Mas como alguém que perdeu pro Luffy, que tinha acabado de aprender a usar a segunda e terceira marcha, agora voltou e conseguiu sobreviver contra a quinta marcha e contra o Zoro. Bom, seja lá qual for o treino que ele fez nesses 2 anos pós-time skip, funcionou pra caralho, hein? O Rob Lucci subiu de nível CP9 pra nível imediato, primeiro comandante, sim. E se tu quiser ser cruel, ruim com ele, tu pode dizer que ele é nível segundo comandante. Mas eu não concordo com isso, e eu vou dizer aqui o porquê. Colocando ele no nível primeiro comandante é colocar ele acima de personagens como Jack, Cracker e Queen, e colocar ele por volta do mesmo nível de personagens como Katakuri, King, Zoro e até o Sanji. Mas por que eu acho que ele é nível primeiro comandante? Por que eu acho que o Lucci tá tão forte assim? É o seguinte, para analisarmos o quão forte é o Lucci atualmente, precisamos analisar 2 lutas. Zoro versus Rob Gucci e Zoro versus King. Sim, essa luta aqui é muito importante para decifrarmos narrativamente o quão forte Lucci é. Porque as chances do Lucci ser mais forte que o King são grandes. E eu vou explicar aqui o porquê. Mas antes que você pergunte nos comentários, por que tu não vai analisar o Rob Gucci contra o Luffy? Porque tava claro que o Luffy tava brincando com ele o tempo todo, o Lucci literalmente foi nocauteado pelo Luffy, ele foi derrotado pelo Luffy, e depois, mais tarde, o Zoro disse que o nosso capitão não tem tempo pra ficar perdendo com um gentalha que nem você. E o Lucci meio que concorda, dizendo que, bom, se eu não consigo derrotar o primeiro do bando, eu me contento com o segundo. Spoiler, ele também não conseguiu derrotar o segundo do bando. Olhem só como o Oda é bem cuidadoso com as escalas de poder, os níveis de poder dos personagens. Ele colocou o Lucci contra o Luffy e fez o Lucci levar uma surra do nosso protagonista. O que isso deixou claro? Deixou claro que o Luffy é vastamente superior ao Lucci e o Lucci não tanca personagens nível Yonkou. E se tu quiser argumentar que o Luffy é nível almirante, também não tanca personagens nível almirante. E daí o que o Oda faz? Pra deixar bem claro qual que é o nível de poder atual do Lucci, ele colocou o Lucci contra o Zoro e fez ele perder, mas ele não foi nocauteado, ele não caiu. E isso é muito importante. O Oda é muito bom em tudo que ele faz, cara. Eu amo esse homem, meu Deus do céu. Mas enfim, o Luffy é bem mais forte que o Lucci e a surra que ele tomou contra o Luffy deixou isso claro. Mas vamos lá. Pra vencer o King, o Zoro teve que usar um novo leque de habilidades, chamado de Estilo 3 Espadas do Rei do Inferno. Sim, essas chamas aqui não são apenas aura do anime ou enfeite, elas existem também no mangá e elas representam um novo estilo de luta do Zoro. Assim como o Sanji também demonstrou um novo estilo, um novo upgrade das suas habilidades, o Ifrit Jumbo. Ambos tiveram esses upgrades de suas técnicas para derrotar o Queen e o King. E agora toda vez que eles usam essas duas formas, entre aspas, essas técnicas super fortes, quer dizer que eles estão dando tudo de si, usando o máximo das suas habilidades. Mas vamos mais a fundo no que é o Rei do Inferno. Não é só uma frase impactante que o Zoro disse no final da luta. É realmente um estilo novo. O Rei do Inferno é um novo leque de técnicas, meio que um upgrade de suas técnicas do estilo 3 Espadas. E para sinalizar que o Zoro tá usando as técnicas do Rei do Inferno, essas chamas verdes aparecem saindo de suas espadas. Isso daqui nada mais é do que uma ilustração de que o Zoro tá usando esse estilo novo, tá usando toda a sua força. Vejam aqui o Zoro usando o estilo Rei do Inferno na capa do volume 102, mostrando que as chamas são significativas, elas são importantes, elas são um símbolo que representam que o Zoro tá dando tudo de si, não são apenas uma aura bonitinha do anime. Essa é uma forma evoluída das técnicas normais do Zoro no estilo 3 Espadas. Ele utiliza Haki do Rei nas suas espadas quando usa esse estilo, e o King reconhece isso, ele fala que ele tá usando Haki do Rei. Mas não é só isso, o estilo Rei do Inferno é o Zoro usando o máximo do seu Haki do armamento e o máximo do seu Haki do Rei, do qual ele não tem muito controle ainda. Ele não sabe usar de fato como o Luffy usa,
por exemplo. Mas, basicamente, esse estilo aumenta significativamente o poder e o alcance das técnicas que ele pode usar, muito mais do que os seus estilos anteriores. Com esse estilo novo, ele conseguiu derrotar o King, enquanto ele resistia às suas técnicas mais fortes até então. No entanto, o uso do estilo 13 espadas do Rei do Inferno é baseado em o Zoro permitir que a Ema drene suas reservas de Haki. Ele não consegue manter isso por muito tempo antes de ficar sem Haki e ficar cansado. Porém, contra o Lute, ele usou por muito tempo, ou seja, o Zoro em Egghead já demonstrou ser mais forte do que o Zoro de Onigashima, porque, como vocês sabem, como o próprio Zoro disse em Enies Lobby, a cada ilha que eles passam, eles ficam mais fortes, mesmo que eles não percebam isso. Ou seja, o Zoro de Egghead é bem mais forte que o Zoro de Onigashima. E se vocês se lembram bem, o Zoro não conseguiu derrubar o Lute como ele fez com o King. O King foi nocauteado, o Lute não. O Lute ficou de pé, estilo Barba Branca, tancou tudo que o Zoro jogou nele. O Zoro venceu, porém o Lute não caiu. E o Lute enfrentou um Zoro mais forte do que o Zoro que enfrentou o King. E enfrentou por muito mais tempo, tipo, muito mais tempo mesmo. E isso é até ressaltado no mangá. Eles reclamam que o Zoro tava demorando demais pra finalizar essa luta. E mesmo usando o estilo Rei do Inferno, como vimos aqui, olhem as chamas e os raios negros, ele mesmo assim não conseguiu nocautear o Lute. Ou seja, mesmo lutando com tudo por muito tempo mesmo, ele teve a vitória, é claro, mas ao contrário do que fez com King, o Zoro não conseguiu levar o Lute ao chão. E o que isso quer dizer pra gente? Sim, Rob Lute é mais forte que o King, pois ele tancou muito mais golpes e golpes mais fortes de um Zoro Rei do Inferno, mais poderoso do que o que enfrentou o King. Nós estabelecemos que o Zoro em Egghead é mais forte que o Zoro de Onigashima. E se o Lute tancou tudo o que o Zoro jogou nele em Egghead, não foi nocauteado, e o King, que enfrentou um Zoro mais fraco do que o Zoro de Egghead, foi nocauteado, isso, pela escala de poder, coloca o Rob Lute, o Rob Gucci, acima do King. Doa a quem doer. Rob Lute é mais forte que o King. Mas se tu quiser ser gentil com o King, tu pode dizer que o Rob Lute é só mais resistente que o King, ele só tem mais durabilidade que o King, o que eu acho que não é isso. Eu realmente acho que o Rob Lute é mais forte que o King. Mas dito isso, o Lute ainda perdeu pro Zoro. E com isso nós concluímos que o Lute é nível 1º comandante. Ele derrotaria todos os comandantes da Big Mom e do Kaido em um x1, talvez com exceção do Katakuri, pois ele é um caso complicado. A visão do futuro dele é muito roubada e tem muita gente que argumenta que o Luffy não derrotou o Katakuri, que o Luffy não foi mais forte. O Katakuri se deixou vencer e entregou a luta pro Luffy, honrando a determinação de um capitão, o que eu sinceramente acredito e irei fazer um vídeo sobre, explicando por que o Katakuri é o comandante mais forte até então, que talvez só perderia para o Zoro. Claro, quando eu falo que esses personagens são os comandantes mais fortes, eu não levo em consideração os comandantes do Barba Negra e nem os comandantes do Shanks, porque nós não vimos nada deles. Quer dizer, nós vimos algo do Kuzan e nós sabemos que ele é nível almirante, ou seja, ele é acima de todos esses caras aqui. O Kuzan sola Katakuri, sola Gucci, ele sola Sandy, ele sola Zoro, ele sola King, ele sola Queen. O Kuzan é brabo. Ele tancou o Garp no soco, cara. Tudo bem, é um Garp velho, mas é o Garp, cara. É o Garp que fez isso aqui, tá? Enfim. Não sabemos o quão forte é o Shiryu da chuva, não sabemos quão forte é o Ben Beckman, e eu não quero me basear em achismo, eu quero me basear em feitos, citações e narrativa. Se eu me baseasse em achismo, eu colocaria o Ben Beckman nível almirante. Mas enfim, irei fazer um vídeo sobre Katakuri um dia e por que eu acho que ele é muito mais forte do que o Luffy e mais forte que o King. Pra finalizar, pela lógica da escala de poder, o Lute derrotaria o King, ele só precisaria descobrir como os poderes do King funcionam, quando deve atacar. Mas visto que ele analisou completamente as marchas do Luffy em Enies Lobby e decifrou elas de uma maneira incrível, eu diria que sim, o Lute tem QI de batalha o suficiente para decifrar o segredo do King, assim como o Zoro fez. O Lute não encosta no Law,
o Lute não encosta no Kid, em Yamato, qualquer almirante, talvez o Touro Verde, porque né, o Touro Verde é um bostão, mas isso é bem discutível também. Mas é isso, o Rob Gucci ficou muito mais forte, porém ele não tanca personagens nível almirante e muito menos personagens nível Yonkou, como ele tentou fazer contra o Luffy. Ele não passou do Zoro, que é nível imediato primeiro comandante, porém ele se saiu melhor do que o King e talvez ele não passaria do Sanji também, visto que o Sanji de Egghead é mais forte que o Sanji de Onigashima e visto também que eu acho que o Sanji tá mais perto do que nunca em nível de poder do Zoro atualmente. O Rob Gucci é brabo, ele evoluiu muito mesmo, mas mesmo assim ele não tancou nosso vice-capitão. Mas quem sabe veremos mais coisas do Rob Gucci no futuro e teremos mais feitos incríveis dele. Mas comentem aí o que vocês acham, quem ganharia entre Rob Lucci e King. Vocês acham que essa luta deveria ser analisada mais profundamente por mim em outro vídeo? Se sim, comentem aí. Comentem aí outros vídeos que vocês gostariam que eu fizesse sobre os níveis de poder de One Piece. E enfim, beijo pra vocês.